Olá, pessoas do Filover, bem-vindos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um vídeo de um assunto aleatório aqui com o Nox falando diretamente do Discord, como sempre de costume, pessoas assistirem isso aqui ao vivo para tirarem dúvidas. E eu já vou anunciar bem rápido que se você quer fazer parte disso, é só entrar no nosso Discord. As aulas qualquer um pode assistir ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem sofisticado, na verdade, um assunto bem complexo. E que talvez pareça simples, talvez pareça bobo, mas existe uma complexidade nesse assunto que eu vou tentar dar o meu melhor para falar ela para vocês, porque não dá para resumir isso em poucas palavras. Eu vou dar um alerta de avanço, que isso aqui vai desafiar muito a sua visão do mundo, muito provavelmente. E que talvez você precise de um esforço extra para entender o que está sendo dito aqui nesse vídeo. Mas com isso fora do caminho, o que é a verdade, né? Existem várias maneiras de tentar expressar o que é a verdade. Então, a verdade ela pode ser dita como aquilo que é. Aquilo que simplesmente é. Só que isso é muito simples. Lembra que eu disse que parece simples? É simplesmente as coisas. Mas aí você pode dizer, existe a verdade, existe a mentira. E eu vou entrar nisso mais à frente, mas esse não é o nosso começo agora. Antes da gente realmente falar de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. 3 mais 3 é igual a 6? Então você pode dizer, claro que sim. Isso é verdade. Isso é claramente verdade, né? É óbvio. Tá. Então, vamos dizer que isso é verdade. A gente vê aqui um bolo sendo cortado ao meio. Vamos dizer que esse bolo, ele é o número 6. Se você corta ao meio, você teria 3 unidades de bolo em um lado, 3 unidades de bolo em outro. Se eu pego um bolo e eu corto ele ao meio, ele é a mesma coisa depois de eu ter cortado? Tipo, a mesma quantidade de bolo existe ali? Será que algum bolo foi perdido naquele corte? O que eu quero dizer é o seguinte. Na vida real, se você pega uma faca e corta um bolo, um pouco do bolo fica na faca. Você não tem cortes exatos e precisos na vida real. Então, você não teria 3 unidades de bolo em um lado e 3 de outro na vida real. Teoricamente, sim. Na sua cabeça, você pode imaginar isso quanto você quiser, mas na vida real, não. Uma parte do bolo, mesmo que muito pequena, vai sobrar na sua faca. E por causa disso, você não teria o mesmo bolo. E deixa eu te perguntar outra coisa bem simples. O que realmente é 6 unidades de bolo? Se eu chegasse no restaurante assim e dissesse, me dá 6 unidades de bolo, quanto isso é em bolo exatamente? É claro que não tem um número certo. Você pode dizer, 6 gramas de bolo? 6 quilos de bolo? Você está utilizando unidades específicas. E aí você está especificando um número arbitrário, né? Arbitrário no sentido que um ser humano escolheu e criou esse número. Sendo que, objetivamente falando, não existe uma quantidade oficial de unidade de bolo. Não é uma unidade por si só. E isso aqui é importante para essa aula. Agora, para onde foi a linha do corte? Como eu falei da faca que foi usada para cortar esse bolo ao meio. A gente vê que, mesmo num nível muito pequeno, a gente está falando do nível atômico, sempre vai existir imprecisões nos cortes. E com corte eu não só me refiro a pegar uma faca e cortar algo, eu me refiro a dividir uma coisa ao meio, eu me refiro a criar uma linha que divide duas coisas. Eu me refiro, por exemplo, à fronteira entre 2 países, eu me refiro com as linhas que a gente usa para dividir os carros no estacionamento, ou as linhas que a gente tem numa régua, que nem vocês podem ver uma régua ali em cima. A gente vê uma régua que tem 2 unidades de medida aí, polegadas e centímetros. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você era pequeno, especialmente, pelo menos quando eu era pequeno, eu pensava muito isso. Você já se perguntou sobre a margem de erro que réguas possuem? Em outras palavras, ninguém nunca percebeu que a própria linha preta da régua ela possui um tamanho por si só e que a gente, na teoria, imagina que esse tamanho não existe e que é algo tipo próximo ou igual a 0, como se fosse uma convenção, como se fosse uma ideia de que
é para negligenciar essa linha. Sendo que em grandes medidas, em grandes escalas, você tem que reduzir o número de linhas usadas para usar uma unidade de medida maior. Porque senão as linhas vão se juntando e você tem uma imprecisão tão grande que réguas não são confiáveis. Se você fosse tentar medir, por exemplo, o tamanho de uma linha gigante, tipo da borda de um país com a régua, a imprecisão seria imensa. Porque os cortes da régua têm tamanho que a gente esquece ou finge que não existe, negligencia, para poder ter facilidade, para ser prático, para fazer contas mais fáceis. Então, eu estou tentando mostrar que essas formas de medir o mundo, essas formas de ver a verdade do mundo, elas têm margens de falha, elas não são perfeitas. E é isso que eu quero dizer com essa linha de lógica aqui. Você possui uma linha, ou seja, um corte, que é a mesma coisa que uma distância negligenciada, ou seja, uma margem de erro. Ou seja, porque tem erro não é absoluto, não é perfeito. O que significa que a matemática só é absoluta na sua cabeça. Tá ali escrito em grandes palavras. Porque na vida real ela não é. A coisa mais comum do mundo é você ter um intelectual, um racionalista, que é tão fixurado em números que ele faz os cálculos de um foguete, de uma construção, mas quando é posto em prática, não funciona, porque ele confiou tanto nos números que ele esqueceu das margens de erro. Ele arredondou tantos números para serem perfeitos na cabeça dele, e na hora de colocar em prática, na hora de sair do ideal, deu errado. Claro que nem sempre dá errado, muitas vezes dá certo. Eu não estou dizendo que a matemática é inútil, mas eu estou apontando essa grande falha que frequentemente a gente não entende o que ela realmente significa. Então você pode estar se perguntando exatamente o que essa linha embaixo aí está dizendo. Por que eu estou falando desses detalhes todos? Por que eu estou tão obsessivamente falando sobre esses errinhos quase negligentes da matemática? Por que eu estou sendo tão crítico? E aqui vai o porquê. Eu vou contar-lhes uma história. Vocês conhecem Salomão, o rei bíblico, e se não conhecem, eu recomendo que vocês pesquisem porque é um personagem bem famoso, uma figura histórica, eu não sei se ele existiu, não estou aqui para tentar argumentar isso ou não. Mas é o seguinte, Salomão, ele tinha a reputação de ser o homem mais sábio do mundo, ou da época que ele existiu. Só pensa que ele era um cara sábio. Ele sabia. E existe a famosa história das duas mães que foram basicamente dormir, né? E durante a noite, um dos filhos delas morreu. Um filho recém-nascido, um bebê. Enquanto a outra continuou com seu filho, né? E aí dizem na história que durante a noite, a mãe que perdeu o seu filho foi até a cama da outra, pegou o filho vivo dela e trocou pelo morto, sem que a outra acordasse e percebesse, e, enfim, roubou o filho vivo, né? Na manhã seguinte, a mãe que teve seu filho roubado percebeu que o filho morto nos braços dela não era o dela, deve ter tomado um susto, mas depois viu que não era. E as duas começaram a brigar pela criança viva, né? E aí levaram o problema para Salomão, já que ele era tão sábio, já que ele era tão capaz de julgar as situações com discernimento, vamos ver o que Salomão tem a dizer. E, enfim, você já deve conhecer o resto da história, mas tem uma moral aqui, ou várias. Salomão diz: então, se vocês querem essa criança viva e eu quero basicamente agradar a todos os participantes dessa situação, cortareis a criança ao meio e divideis o pedaço dessa criança entre as duas mães. E é claro, a mãe invejosa, a mãe em negação, a que roubou, aceitou, porque na visão dela ela pensou: se eu não posso ter, então ninguém pode ter. Enquanto a mãe real falou: não, eu não aceito, eu prefiro que ela fique com a criança do que ela seja cortada ao meio, porque o interesse dela era o bem-estar da criança. E obviamente Salomão deduziu que só a mãe real se importaria com o bem-estar da criança de verdade e disse: então dê a criança para a mãe real. E assim ele fez o julgamento e acaba a história. Agora deixa eu te perguntar a mesma coisa. Uma criança cortada ao meio é a mesma coisa que uma criança inteira? Porque, de um ponto de vista materialista, é. Mas tudo que existe é apenas material?
Até um bolo cortado ao meio não é a mesma coisa que o bolo original. E não é porque só alguns átomos materiais foram perdidos no caminho. Simplesmente não é. Tem uma área de superfície diferente, tem uma aparência diferente, você claramente consegue ver um corte ali. E no caso de um bebê, ele morre. Ele perde alguma coisa muito maior, a vida dele, a alma dele, seja como você queira chamar essa coisa que anima a matéria morta. Então deixa eu te perguntar de novo, ou afirmar, 3 mais 3 é igual a 6? Em alguns momentos não. Em alguns momentos 3 mais 3 é diferente de 6. Assim como as duas partes de um bebê juntas de novo, depois de cortadas, não dão o mesmo bebê de antes. É assim como se eu pegar as duas partes do bolo que eu cortei e colo elas assim, não vai dar a mesma coisa. Ainda vai ter um pouquinho que foi perdido na faca, ainda vai ter um pouco que foi perdido na história, na vida, na essência. Em vários sentidos não é a mesma coisa. Isso aqui pode soar como uma afirmação absurda, e honestamente eu não ligo se você acha que o que eu afirmei foi absurdo. Se depois de toda essa explicação você ainda não entendeu por que 3 mais 3 pode ser diferente de 6, então eu recomendo que você reassista isso, ou talvez assista até o final e veja se você entende o que eu quero dizer, ou pense mais a fundo nesse assunto. Vamos falar sobre verdade de novo. Então, frequentemente existe essa diferenciação entre a verdade relativa e a verdade absoluta. E só para deixar bem claro, relativo, está bem definido ali em cima, caso alguém não entenda. Relativo é aquilo que existe em relação ao observador, é algo que só pode existir porque tem alguém olhando, alguém observando. O observador muitas vezes decide a natureza da coisa observada. Observe que é muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes você decide. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui, e eu gostaria que você me apontasse, você espectador me apontasse o que é uma verdade relativa e o que é uma verdade absoluta. Branco é a melhor cor de todas. Relativo ou absoluto? Sons de buzina são irritantes. É relativo ou é absoluto? Maçãs são vermelhas. É relativo ou absoluto? E por último, a água é um líquido. Relativo ou absoluto? Agora, talvez você tenha dito, branco é a melhor cor de todas, é totalmente relativo, é questão de gosto, é opinião. A melhor cor é a pessoa que decide, é o observador que decide. E você está correto. Sons de buzina são irritantes também. Você que escolhe se você vai se irritar. Até porque existe um argumento interessante, porque não é como se as pessoas estivessem olhando para uma buzina e dizendo eu escolhi me irritar. Parece que foi quase que inconsciente, aconteceu sem a pessoa decidir. Mas a gente também, inegavelmente, tem o poder de não se estressar com essas coisas, é bizarro, é simplesmente não dando atenção. E agora vamos falar dessas aqui, que talvez você tenha dito que é absoluta, ou talvez você tenha por primeiro impulso e depois tendo se corrigido, disse que na verdade são relativas. Maçãs são vermelhas, absoluto? Certeza? Existem maçãs que são verdes, talvez até amarelas, eu não lembro se maçãs amarelas existem. Mas você não precisa nem pensar nesse nível. Existem outros níveis que você pode pensar. E se uma maçã apodrecer, ela ainda é vermelha? Ela não fica esverdeada, preta? E se eu descascar, ela ainda é vermelha? Vermelha aonde? Você entende o quanto essa afirmação aqui é relativa? De verdade? E, é claro, a água é um líquido. Na Terra, né? Na temperatura comum. Aí se você colocar calor, não é mais. Se você colocar frio, não é mais. Então, nenhuma afirmação isolada pode ser dita como absoluta. Porque você sempre é capaz de pensar em uma exceção para essa afirmação. E não foi isso que eu fiz com 3 mais 3 igual a 6? Uma exceção? Uma reinterpretação?
A verdade absoluta não pode ser dita por palavras, porque a comunicação é relativa aos participantes. A verdade absoluta pode ser apenas experienciada, inclusive um resultado do que eu falo aqui. Não é sobre o que eu falo, é sobre o que você entende do que eu falo. Vocês têm que entender que comunicação é a chave de tudo, porque a comunicação tem um propósito. E se você não entende o que eu digo, qual é o ponto de eu dizer? Todo o propósito da comunicação existir é que alguém entenda o que você fale. Então, qual seria o sentido, por exemplo, de eu vir aqui com palavras difíceis para que ninguém entenda o que eu tenho para dizer? Só para me achar inteligente? Qual o sentido? Se eu quero ser compreendido, eu falo da forma mais fácil de compreender. Mas eu também preciso da ajuda de quem escuta. Eu preciso que você escute isso e entenda a intenção por trás do que está sendo dito. Você precisa ver além das palavras para entender isso aqui, porque é intuitivo. É lógico, é intuitivo, não é algo puramente racional e inegável. Ok, eu tô ficando acelerado. Você só entende algo porque você ouve uma palavra e na sua vida você associou essa palavra a uma imagem, a uma experiência. Um erro frequente que a gente tem hoje em dia é o de você ter pessoas que entendem palavras ou acham que entendem palavras, mas não sabem a experiência que essa palavra invoca. E porque não sabem da experiência, eles falam palavras vazias, palavras sem intenção, palavras sem conteúdo, que soam bonitas, para soar inteligente. E você pode talvez dizer que a verdade absoluta pode ser dita por palavras, pode ser que você tenha recusado essa noção. E eu vou tentar explicar por que esse não é o caso, é aqui e agora, né? Porque é aqui, é nesse ponto que esse assunto começa a ficar interessante e complicado. Imagina que você conhece uma pessoa cega, ou imagina que eu sou cego. E imagina que você está tentando me explicar o que é a cor vermelha com palavras. Você acha que, se você fosse bom o suficiente com palavras, você conseguiria fazer eu entender o vermelho de verdade? Eu entender o vermelho profundamente como você entende? Ou entender qualquer outra cor que existe? Você tem que entender que a verdade absoluta não é uma verdade absoluta. É tudo que é verdade. E o fato de você ver a cor vermelha é verdade. É inegável, é verdade. Mas você não consegue comunicar isso com palavras. Não totalmente. Claro que você pode fazer descrições aproximadas. Você pode fazer analogias, metáforas. É o que eu vivo fazendo. Mas no final do dia, se eu sou cego, eu nunca vou ver o vermelho. Se eu nunca comi uma comida, eu nunca vou saber o gosto dela. Se eu nunca passei por algo, eu nunca vou saber como é aquilo, não importa o quanto possam me descrever aquilo. Eu preciso de um ponto de referência, eu preciso já na minha cabeça ter uma ideia daquilo para entender. Imagina se eu chegasse aqui falando em outra língua, falando uma língua que você não conhece, você não entender nada. E muitas vezes eu caio no problema de tentar explicar coisas que são verdade, mas não dá para explicar totalmente com palavras. Eu preciso que você tenha a experiência em si. Eu preciso que você tenha aquela epifania e diga: ah, então é isso. É isso. Acende a lâmpada assim, você percebe. Como eu disse, o objetivo da comunicação é o entendimento. Se a gente fosse tentar fazer um estudo da comunicação, ou tentar entender os princípios dela, obviamente, a gente tem palavras que a gente pode chamar de significantes, tipo mesa, e a experiência que elas estão se referindo, que elas estão apontando. Pensa em palavras como apontadores. Você tem que entender que você precisa olhar para o que eu estou apontando, não para a coisa que está apontando em si. Então, obviamente, mesa, a experiência é isso aí que você está vendo. Não tem como falar. Eu posso falar mesa, mas não importa quantas vezes eu fale mesa. Se você nunca viu uma na sua vida, você não vai saber de que experiência eu estou falando. E outro fundamento da comunicação que a gente tem que entender é a ambiguidade. É como um mesmo significante, uma mesma palavra pode ter vários significados diferentes. E, claro, um exemplo muito comum e óbvio da língua portuguesa é manga.
E só para reforçar o meu ponto de que você tem que olhar através das palavras, se eu falasse, por exemplo, que eu gosto de comer manga, você entenderia que eu gosto de morder a manga da minha camisa? É isso que você entenderia? Claro que não, só se você fosse bem estúpido. E esse é o problema. Esse assunto aqui que eu estou explicando não funciona com gente estúpida. Simplesmente não funciona. Porque você tem que entender o que eu digo de boa fé. No sentido de não concordar, mas entender. Só entender. Quando você fala uma palavra, você tem que entender a intenção por trás. Porque palavras em si nem sempre têm um significado fixo. Como é que isso se relaciona com o que eu falei lá atrás de matemática? Na área de exatas, existe uma fixação, existe essa obsessão por fazer as palavras terem significados rígidos e únicos. Então, esse número sempre significará essa coisa. 1 sempre significará 1, 2 sempre significará 2, mais sempre significará mais e por aí vai. Na programação é assim também. Isso não é errado de se fazer. O problema é fazer isso sem ter noção das limitações da linguagem humana, sem ter noção que a linguagem humana é incapaz de passar a experiência da verdade. Ela é capaz de referenciar e de buscá-la na cabeça dos outros, mas você não pode, de jeito nenhum, fazer alguém entender a verdade só com palavras. Está dentro dela. Os gregos perceberam isso com a filosofia. A verdade está dentro de você e você tem que achar sozinho. Eu só posso te guiar com palavras. E abra a sua cabeça para a possibilidade que talvez 3 possa significar outras coisas além de 3. No caso, quando você fala 3 e tenta aplicar isso na prática, 3 o quê? Por exemplo, se eu for tentar definir uma unidade de uma coisa real, um bolo, quanto é um bolo? Quanto é um bolo? É o que cabe na minha mão? É o que cabe num prato? O 1 não significa só 1 exatamente porque ele é ambíguo também. Porque ele pode significar várias coisas diferentes. Então eu posso chegar em diferentes conclusões matemáticas se eu interpretar esses números de forma diferente. E a linguagem é interpretativa e sempre será, não tem como fugir disso. Eles essencialmente estão tentando fugir dessas... que eles percebem essa variedade de significado na linguagem como uma falha. O interessante é que o artista ele olha para a linguagem, vê a ambiguidade e diz: nossa, quanta flexibilidade, eu posso fazer um monte de arte com vários significados. Enquanto o intelectual muitas vezes ele vai olhar e vai dizer: eu quero eliminar isso é um erro, isso é uma coisa que tem que ser eliminada, eu quero ser entendido e compreendido e ninguém pode entender diferente do que eu falei. É claro que isso tem um propósito, eu mesmo estou fazendo isso agora, eu não quero que você entenda errado o que eu estou dizendo. Mas se torna tão obsessivo, se torna tão neurótico até, que você fecha sua mente para a possibilidade de reinterpretar os números de outras formas, que também são verdade. Esse é o maior problema, é negar a verdade em si. A verdade de que um bebê cortado ao meio não é a mesma coisa que um bebê inteiro, mesmo que você costure as partes de volta. Eu estou tentando pôr aqui e expor 2 perspectivas muito primitivas ou muito fundamentais. Uma fria, lógica, materialista e uma perspectiva quente, criativa, artística e relativista, que é uma fonte de batalha e debate entre as pessoas por muito tempo, muito tempo. E aqui vai as grandes implicações de tudo isso aqui. Ok, a maioria das pessoas elas não entendem que a sua mente também é verdade. Elas pensam, as coisas que minha mente cria são mentiras. Se eu imagino, não existe, não é verdade. Isso é uma coisa que você assumiu. E se você realmente estudar a mente, estudar neurociência, você entende que literalmente tudo à sua volta é sua mente. Não tem uma coisa à sua volta que não é a sua mente. A tela que você usa para assistir isso, os sons que você ouve saindo dessa telinha, tudo isso é uma criação da sua mente. Mas espera, se é uma criação, por que eu não tenho controle sobre? E quem disse que para algo ser uma criação da sua mente você tem que ter controle sobre? Seus sonhos são criações da sua mente, você não concorda? E você tem controle sobre eles? Geralmente não. E isso é uma criação, essa coisa que você chama de realidade.
esses objetos na sua frente são puramente experiência que sua mente está criando agora. E que ainda é verdade, é uma alucinação, mas uma alucinação verdadeira. E esse é um dos maiores problemas do materialismo, é negar que uma alucinação existe. É dizer, ela não existe, ela não é verdade. Sendo que está ali na sua frente, tendo efeito sobre você. É mais preciso falar que não existe na mesma camada da realidade que outras coisas. Mas também você não consegue provar que nada material tem realmente substância. Porque está tudo na sua cabeça no final, não tem como você ver sem ser um observador. Em essência, a ciência, o materialismo, quer eliminar o observador da equação. Dizer que as coisas são objetivas e existem sem o observador. Sendo que você nunca... Não tem como. É tipo, eu vou me matar aqui para provar que as coisas existem sem eu existir. Como é que... Se você tá morto, como é que você saberia em primeiro lugar? Essa ideia de morte, de que você deixa de existir. É contraditório. É claro, a próxima coisa que eu gostaria de falar é que mentiras não existem. Como assim mentiras não existem? Mentiras são uma criação humana, uma criação da sua mente como unidade de medida, números, palavras, que são práticas. Elas chegam a resultados, números chegam a resultados, sempre chegaram. Não confunda funcionar com ser verdade. Funcionar ajuda na sobrevivência. E ser verdade não ajuda na sobrevivência necessariamente. Tem muitas coisas que não são verdade, mas ajudam na sobrevivência. Ou simplesmente trazem uma sensação de prazer ou conforto. As mentiras, elas são práticas. É muito mais prático dizer que algo é mentira do que dizer não, isso existe apenas nessa camada da realidade, é só a imaginação de uma pessoa, não é físico. Então a gente diz que é mentira, por exemplo. O que é mais preciso de se dizer é que existem ilusões ou mal-entendidos. Se eu falar uma coisa aqui que pode ser convencionalmente dita como uma mentira, se você entender essa coisa dita por outras visões, por outros significados, ela pode ser vista como uma verdade, muito facilmente. Se eu disser, fadas existem, e você diz, não existem, porque eu nunca vi uma, então é mais fácil acreditar que não existem. Mas eu vi uma na TV. Ela existe. Se você dizer que aquela fada na TV não existe, então você, na verdade, está negando a realidade, porque a TV é parte da realidade. Porque o desenho que tem a fadinha ali é a realidade também. Mas é claro, quando eu falei que elas existem, você interpretou que eu estava falando que elas existem materialmente. Que elas existem de forma física, tangível. Então é um mal-entendido, é uma ilusão. E o que é uma ilusão, senão uma noção que leva a um entendimento errôneo sobre aquilo. É tipo uma coisa que posa ser outra. É um holograma, ele finge ser outra coisa. Isso é um tema comum. Mentiras são só ilusões. São mal entendidos de uma verdade maior. E é aqui que as nossas grandes lições realmente vêm. É poético. Eu transformei isso aqui em algo poético e artístico. Porque a realidade não é só algo lógico e frio. Ela também é muito quente e artística e viva, que nem um organismo. Porque é sua mente, é uma grande mente. Todos veem um fragmento da verdade através de sua subjetividade. Mas é claro, ainda existe a verdade. Ainda existe algo que conecta a todos nós. E esse algo é como uma singularidade infinitamente pequena. A verdade é como um ponto, é como um olho, como o próprio ponto de vista. Agora que você compreende essas limitações da linguagem, eu vou repetir a pergunta: o que é a verdade? A verdade é tudo isso, sem exceção. Não existem mentiras, tudo é verdade. Sendo que verdade em diferentes contextos e em diferentes níveis da realidade. Sendo que mal-entendidos e ilusões geram concepções de mentiras. E são práticas, levam a gente a não ficar ouvindo besteirinha, não ser enganado. Então esse ceticismo é saudável, é um passo de desenvolvimento. Então entenda que eu não estou argumentando para você perder o seu ceticismo aqui. Eu só estou dizendo que tudo possui um fundo de verdade, tudo, sem exceção. Você também é a verdade, você faz parte dela. Essa noção de que você pode eliminar o observador não faz o mínimo sentido, porque o observador também é verdade. E ao eliminar o observador da equação, você também elimina parte da verdade.
A sua mente é um poder criador. Tudo que você pensa é verdade no seu pensamento. Se a gente fosse falar de uma pessoa que a gente convencionalmente diria como ignorante ou como iludida, tudo que ela está fazendo é pegar a verdade e distorcer de certa forma para causar uma visão de mundo nela que é útil para ela naquele momento. Talvez faça ela se sentir bem, talvez faça ela negar algum desconforto ou dor. É por isso que as pessoas fogem da verdade, porque a verdade dói. A realidade, ela dói. Nem sempre. A verdade, ela também liberta. Ela é como uma luz que liberta as pessoas, que faz você ver com clareza. Por isso, eu acho que você também deveria acreditar na verdade e perseguir ela, mesmo que seja acima da sua sobrevivência. Ou no caso, sacie sua sobrevivência, aprenda a sobreviver e depois busque a verdade. Mas não é um caminho fácil, é cheio de armadilhas, como eu mostrei. É um grande jogo, é cheio de lama que você pode pisar e afundar, porque tem muita subjetividade aqui, e ela é moldável, que nem lama, que nem areia movediça. Essa é a apresentação. Eu sei, bastante informação, talvez bem intenso, mas a gente agora chegou na sessão de perguntas. Então, alguém tem perguntas prontas? Alguém já tem alguma coisa que quer perguntar? Eu tenho uma lista aqui de coisas que eu posso ir falando enquanto vocês estão pensando em perguntas. Existe verdade absoluta, mas ela não pode ser dita por palavras. Assim, Ok, o que é que eu quero dizer com ela não pode ser dita com palavras? Ela não pode ser transmitida para uma pessoa através de palavras, ao menos que essa pessoa também conheça ela. É muito parecido com o infinito, até porque a realidade é infinita. Então a verdade absoluta é infinita. Uma pessoa nunca vai entender o conceito do infinito sem entendê-lo dentro de si mesma. É dentro, não tem como entender o infinito fora. Não tem como eu pegar infinitas pedras e mostrar para você entender o que é o infinito. E tem esse exemplo muito legal. Por exemplo, imagina que você é um professor do jardim de infância, sei lá, que você está ensinando pessoas ou crianças, e você está tentando ensinar o que é infinito para elas, ou seja, o que é a verdade, em outras palavras. O infinito também é verdade. E aí você diz assim: ok, crianças, eu vou ensinar para vocês o que é o infinito. Então, primeiro existe o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e você continua contando sem parar. 7, 8, 9, 10. E as crianças entendem os números já. Elas já sabem contar até 10, vamos dizer. Mas você continua contando 11, 12, 13, 14, e você não para de contar e depois você para assim e diz: se eu continuasse contando, eu ia chegar no fim? E aí uma das crianças, ela ouviria você falar isso e diria: acho que não tem fim mesmo. Tem fim os números? Ela ficaria meio confusa assim. Outra diria: não tem fim. Isso é o infinito. E a outra criança ficaria tipo: não, os números só vão até 100. É tipo, existe. Mas não importa o quanto eu contar de númerozinhos, ou quantas palavras eu cuspi aqui no ar e no microfone, se você não for que nem aquela criança que entende: é isso, você nunca vai entender o que eu estou dizendo. Então sim, existe uma verdade absoluta, sendo que ela não pode ser transmitida totalmente através de palavras, só apontada com a esperança de que a pessoa ouvindo vai entender o que você está apontando. Se eu apontasse para qualquer coisa na sua frente, era para você entender que eu estou apontando para alguma outra coisa. Não é para você olhar para o meu dedo, é para você olhar para a coisa que eu estou apontando.
não é concordância que cria a verdade. Existe também essa ideia de que a verdade é o que a maioria das pessoas acredita, a verdade é o consenso, e não é. A verdade é a substância que forma a própria realidade. As coisas não são feitas de átomos, elas são feitas de verdade. Essa palavrinha está se referindo ao que cria tudo que existe. A do que tudo que existe é feito de. Porque assim, você diz tudo é feito de átomos, mas eu pergunto, do que é que átomos são feitos? Aí você pode dizer subátomos, quarks, sei lá. E do que é que quarks e outras estruturas subatômicas são feitas? Sei lá, a gente não sabe. Mas mesmo que chegasse numa resposta, a pergunta continuaria, do que é que eles são feitos? Verdade é só uma maneira de tentar dizer que existe substância ali. É a substância de tudo que existe. Tudo mesmo, sem exceção. Pensamentos, consciência, ser, existência, matéria. Ficou claro? Não é porque eu concordo com você que a gente criou ela. Ela sempre existiu, mas através da comunicação a gente pode chegar mais próximo dela. Todas as formas, abstratas e concretas. É tanto a sua mesa que é concreta e dura, você pode tocar nela, quanto os pensamentos que você tem que vão e vêm são abstratos e não dá pra tocar neles. Eu acho que essa aula costuma deixar pessoas incrivelmente sem muitas perguntas. Eu acho interessante isso, não sei porquê. Mas é isso, gente. Eu acho que ninguém mais tem dúvidas. Eu não vejo ninguém aqui digitar, então eu vou dar últimas palavras que eu tenho anotado aqui, não é muita coisa. Por exemplo, a verdade pode ser descrita como algo inevitável. Não dá para fugir dela, não dá para sair do universo, porque eliminar o observador pode ser dito como tentar fugir do universo, fugir da realidade, sair dela. Não dá para fugir da realidade, não dá para sair dela. Inclusive, você deveria estar lutando com a realidade em vez de tentar fugir dela. E isso é uma característica muito típica de problema mental. Não tem como. Ela é inevitável, ela sempre vem. Ela muitas vezes parece como uma panela cheia de água fervendo, fechada, onde a água seria essa verdade que sempre chega à superfície e que sempre vai atingir um nível de pressão crítico, onde vai explodir e não vai dar para fingir que não existe. Sempre vai chegar em você com o tempo. Só por virtude de ser algo absoluto, de ser algo que é uma luz que eventualmente se ilumina através de qualquer obstáculo. É só ter paciência que você descobre o que é verdade e o que é mentira. É assim que se dá o método de verificação real, a ciência real. É através de verificação cuidadosa e paciente, sem pressa para ter resultados, ou para saber o que é verdade e o que é mentira, apenas enxergando, sem crenças cegas no que os outros dizem só porque eles disseram, e sem ceticismo desonesto, ou ceticismo barato, que é onde você questiona, mas não tem razões válidas para questionar. Vem de uma atitude honesta de dizer, eu não sei. Você tem que se tornar dolorosamente consciente do fato de que você não sabe muitas coisas, que você é um ser pequeno, limitado, e que nenhum ser humano tem a verdade absoluta consigo mesmo, porque isso seria tipo ser Deus, saber de tudo, e ninguém sabe de tudo. E eu já vou parar por aqui porque a gente já começa a entrar em conteúdo de outros vídeos. Mas quando você percebe isso que eu estou falando, você começa a pensar de formas que podem ser vistas como ridículas, o que eu acho muito engraçado. Como uma forma avançada e sofisticada de pensar pode ser vista como ridícula. Mas eu também recomendo que você não ligue, assim como eu, foda-se para o que as pessoas acham. E esse é o fim da nossa apresentação. Outra forma de definir a verdade é tudo aquilo que possui efeito. Tudo aquilo que causa alguma diferença no mundo. E não no mundo, mas na realidade em si, incluindo você. Vou parar agora.
Falou, gente!